Um bom dia para todos nós. Uma boa manhã para todos, que tenhamos hoje uma oportunidade muito boa de conversarmos sobre doutrina espírita. E é uma realização, não é, Alexandre? Tem uns 2 anos que a gente vem trabalhando para conseguir fazer essa atividade aqui. É muito legal, muito bom. Talvez se Jesus fosse grego, nós não conhecêssemos tanto de judaísmo como nós conhecemos. Porque o fato dele ter nascido dentro do povo judeu trouxe para a leitura da mensagem de Jesus muito das informações que estão presentes no Antigo Testamento, como se elas fossem a única expressão de verdade religiosa que a humanidade possui. Mas nós temos, em verdade, livros religiosos diversos dos mais diferentes povos e, portanto, toda essa possibilidade de que nós consigamos entender a vida espiritual, ela não está restrita apenas ao povo judeu. Não. Nós temos uma quantidade incontável de obras nesse sentido. E em O Livro dos Espíritos, na questão 628, existe um comentário na resposta desse texto, lá no final dela, que diz o seguinte, que nenhuma religião, nenhuma cultura, nenhuma filosofia antiga, de povos antigos, deve ser desprezada por nós. Porque em cada uma dessas culturas, nós encontramos muitas informações preciosíssimas para o nosso trabalho de crescimento espiritual. Se formos estudar textos sumérios, tem muita coisa boa. Vamos estudar textos gregos, também tem muita coisa boa. Eu vou dar só um exemplo de sumério. Existe um livro sumério chamado Atrahasis. Nesse livro conta a história de um homem que era muito obediente às divindades, aos deuses. E os deuses então mandaram ele construir uma arca. Ele construiu uma arca e os deuses mandaram que ele colocasse um casal de cada animal dentro da arca. Ele colocou esse casal na arca e veio uma chuva e afogou o mundo inteiro e essa arca sobreviveu com os animais dentro dessa arca e ele repovoou o planeta a partir dessa experiência. Não estou falando de Noé, estou falando de um outro personagem muito mais antigo do que ele, 500 anos antes de Noé, chamado Utnapishtim. Ou seja, essa lenda, ela existe no ideário humano, ela não é somente uma história judaica, ela está em outros povos também. Então o conhecimento das questões espirituais, ele está derramado sobre os vários povos, sobre as várias culturas. O próprio livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que é uma obra que trata sobre uma análise mais sociológica e antropológica da criatura humana, ele comenta na sua página 104 que o Espiritismo, ele respeita os textos religiosos, mas ele não se subordina a eles. Ou seja, nós não estamos subordinados a um texto religioso a ponto de nós admitirmos que tudo aquilo que um texto religioso traz, obrigatoriamente tem que ser lido como uma absoluta expressão da verdade. Mas nós podemos tirar lições espirituais muito grandes quando nós conseguimos fazer desses mesmos textos religiosos análises metafóricas, reflexões de dentro dela, não para buscar a literalidade absoluta que aquilo tem, mas o perfume do ensinamento da sabedoria que ali existe e que pode, esse sim, ser muito importante para as nossas vidas. Assim, portanto, da mesma forma que os diversos povos antigos possuem a sua maneira de apresentar os seus conceitos religiosos, os hebreus também têm. E embora nós não tenhamos a pretensão de tomar isso de maneira absoluta como sendo a lídima expressão da verdade inamovível, existem muitas coisas curiosas
dentro dos textos dos Hebreus, que de repente uma leitura mais atenciosa sobre ela pode nos oferecer lições muito importantes sobre tudo isso. E dentro dos textos que o judaísmo possui, existe um que certamente é o mais conhecido de todos, que é o texto do Antigo Testamento, mais especificamente os livros de Moisés, a chamada Torá, composta de 5 volumes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seriam as 5 obras que, segundo se crê, teriam sido escritas conforme a tradição judaica por Moisés. E no primeiro desses volumes está a história do início de tudo e a história dos patriarcas. Esse livro, chamado Gênesis, começa com o surgimento da criação e termina com a morte do último patriarca, que é Jacó. Então, dos 50 capítulos do Gênesis, você vai passear por esse conteúdo como um todo. E dentro desse texto do Gênesis, há um patriarca muito importante, chamado Abraão, o primeiro dos patriarcas. Segundo o que diz o texto, e a gente admite isso como sendo uma informação legítima, ele viveria na Caldeia, norte do Iraque, em uma cidade chamada Ur. E na cidade de Ur, ele já adulto, ele ouve um chamamento em que Deus diria para ele para que ele deixasse sua terra, deixasse seu pai, deixasse seu povo e fosse para um local distante, uma nova terra que ele daria para Abraão, chamada de Canaã. Ele então sugere que Abraão deixe o seu lugar de origem, que era no Iraque, e viaje para um outro local que hoje é onde está o Estado de Israel. Então ele sai dali do norte do Iraque, na Caldeia, e se desloca para aquela região. E é uma coisa muito curiosa, é que ele sai em busca de uma terra que lhe é prometida, Alexandre. É prometida uma terra para ele. Ele tem a informação de que ali naquela terra ele terá muita prosperidade e seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu. E assim, há uma coisa muito interessante, os cristãos nem sempre têm proximidade com isso, mas os judeus, eles pegam o texto da Torá, que é os 5 livros, e eles dividem para um estudo semanal. Então, você pega os 5 livros de Moisés e corta em fatias, para que você estude a cada semana uma porção da Torá. Um pedaço, uma porção, que em hebraico é chamado de parashá. Então você vai estudando a cada semana uma parashá diferente. A soma de todas as parashot é que compõe a Torá. E cada uma das parashá tem um nome diferente. Cada uma delas, um nome distinto. Então quando vem um trecho novo, essa aqui é a parashá fulano de tal, Parashá Itró, Parashá Bereshit, tem lá o nome das parashot todinhas. A Parashá que fala sobre a saída de Abraão para a terra prometida, chama-se em hebraico Lech Lechá. Lech Lechá. Tradução para o português. Lech é sair e Lechá para dentro. Então vai para dentro, sai para dentro, que é uma coisa meio louca, né? Porque ele está dizendo para ele sair, então assim, sai para dentro, mas é isso mesmo, porque a ideia é que Abraão sairia da terra onde ele estava, para ir para um outro lugar, para ir para dentro de si. Ou seja, ele iria para uma nova terra para encontrar a si mesmo. E assim vai acontecer, assim vai se suceder o texto da Torá, vai comentar que Abraão deixou seu pai e foi para Canaã. Ali em Canaã ele casou, teve filhos e netos, e aí vai toda uma história. Ele tem Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos,
Aí tem um dos filhos de Jacó, chamado José, que tinha umas visões, e os irmãos vendem Jacó para os egípcios, e ele vai embora, vai ser escravo do Egito durante um tempo, interpretando sonhos. José vai sair do cativeiro e vai se tornar uma autoridade no Egito, e quando ele se torna uma autoridade, ele chama os parentes para morarem no Egito. Então, nessa hora, os descendentes de Abraão, que segundo diz eram 72, diz lá na Torá, esses 72, essas 72 almas, como é dito, saem de Canaã e vão para o Egito, sob a tutela de José. José era um governante famoso, poderoso, então José vai e põe a mão sobre a cabeça do povo, consegue lugar, eles plantam, prosperam e vivem ali. No livro do Êxodo, logo no primeiro capítulo, é dito assim: e subiu ao trono do Egito um faraó que não conheceu José. Então, anos mais tarde, aquele faraó, José, que foi tão famoso, que fez tantas coisas, ele é esquecido nas gerações seguintes, e o faraó que sobe ao trono diz: mas o que esse pessoal faz aqui? Esse pessoal nem egípcio é? Pega esse pessoal aí e joga para fazer deles escravos. Quando José foi muito importante para salvar o Egito de uma fome, de uma seca muito grande que teria acontecido. E aí os hebreus que estavam ali são convertidos em escravos. É aí que vai surgir o cativeiro dos hebreus dentro do Egito, porque um faraó, não conhecendo a história de José, decide torná-los cativos. Eles ficarão cativos durante muito tempo, Marilza. Às vezes a gente pensa assim: ficou preso lá, ficou 2 anos preso, ficou 5 anos preso. Você sabe quantos anos, segundo a Torá, os judeus ficaram presos no Egito como escravos? 430 anos. É quase todo o tempo da história do Brasil. Eles ficaram presos como cativos, até que de repente, no meio do povo cativo, aparece uma figura que vai ser muito importante na história judaica: Moisés. Moisés aparece e inicia um diálogo com o faraó para tentar libertar o povo do Egito, para retorná-los novamente para um outro lugar que seja deles. Ou seja, a ideia seria voltar para o lugar de onde eles haviam saído, ou seja, sair de onde eles estavam no Egito e voltar para Canaã. Só que quando eles estão querendo voltar, eles não são mais 72, são 2 milhões de pessoas. Então, de onde saiu 72, vai voltar 2 milhões. Evidentemente, vai precisar de mais lugar, né? Bom, aí o que vai acontecer? Moisés vai tentar promover a libertação do povo e não vai conseguir, porque o faraó não permite a libertação deles. Vão acontecer aquelas 10 pragas, uma após a outra, até que a última das pragas, Macato Becoroto, a morte do primogênito, vai fazer com que o faraó decida pela libertação deles. Aí eles vão embora. Eles finalmente conseguem sair, depois de várias pragas, eles vão conseguir sair. E quando eles saem pelo Egito, é uma sensação de liberdade, de plenitude muito grande. E quando os judeus analisam essa história, eles não trabalham somente os aspectos, como você pode dizer, literais da história. Os próprios rabinos dão interpretações metafóricas para tudo isso. Nós é que, como ocidentais, queremos estudar 430 anos escravo no Egito. E eles, os próprios rabinos, através da Cabala, eles fazem uma interpretação extremamente diferente. Eles dizem que o povo hebreu cativo no Egito é o self e o faraó é o ego. O ego escravizou o self e o self está preso. E você, para se libertar da prisão que o ego faz, tem que ter persistência e não desistir.
Porque se você desistir, você nunca se liberta espiritualmente. O ego nunca se manifesta, porque a força do faraó, representando aqui o orgulho, o egoísmo, a prepotência, não permite que o eu espiritual se manifeste. Então ele tenta a sua libertação. Você está doido, vai querer perdoar. Tem sentido. Continue tendo raiva, que é melhor. Então você fica o self preso dentro de uma gaiola, tentando sair, mas o ego não permite que ele saia. Até que os sofrimentos sucessivos, que seriam as pragas, vão dizer ao ego o seguinte: eu não aguento mais. Eu não suporto mais ser como eu sou. Eu estou cansado de ter raiva, eu estou cansado de ter mágoa, eu estou cansado de ter essa vida buscando só as coisas materiais, eu estou cansado de ser quem eu sou, eu não suporto mais. Eu liberto. Mas para libertar, 10 pragas terão que acontecer antes, para que, enfim, nós consigamos ver essa libertação acontecendo nas nossas vidas. Daí o faraó liberta. Os hebreus pegam a estrada e seguem pelo caminho. E tem uma passagem muito bonita nessa sequência. E eu aqui não quero discutir se o mar abriu, se o mar não abriu, se foi uma ilusão, se não foi, se eles usaram prancha de surf. Eu não sei. Eu não quero saber. Eu quero tirar a sabedoria que o texto tem. Então, no texto diz o seguinte, olha que coisa bonita. Eles estão andando, marchando, Moisés à frente, e eles estão andando pelo meio do deserto. Só que eles estão andando na direção do mar, e ninguém sabe o que vai acontecer, só estão andando. De repente, quando eles olham para trás, o faraó se arrependeu do que fez. O faraó decide voltar e pegá-los todos como cativo de novo. É quando, por exemplo, a gente tomou a decisão de fazer uma mudança, e aí eu vou mudar a minha vida, mas depois que você toma aquela mudança, o ego vem e diz: você está doido? Volta para o carro e vai embora, não vai lá, porque senão eu vou pedir perdão. Aí você pega o telefone e vai ligar, vai ligar nada. Então é esse momento no qual você já liberto, o ego vai atrás para aprisionar você novamente. Então conta o texto bíblico que quando eles estavam andando pelo deserto, ali naquela angústia de saber o que eles iam fazer, eles olham para trás e vem uma poeira, uma imensa poeira vindo, que era o exército do faraó. Quando o povo vê aquela poeira toda na retaguarda, eles entram em pânico. Eles entram em pânico e correm em cima de Moisés e dizem assim para ele: e agora? O que é que nós vamos fazer? Nós temos deserto à esquerda, deserto à direita, o mar à frente e o exército do faraó na retaguarda. Diga para nós o que a gente tem que fazer. E o Moisés não sabe. Aí disse: só um momento que eu vou fazer uma ligação. Aí ele se retira do grupo, se isola e diz: Senhor, o povo está desesperado, porque é deserto à esquerda, deserto à direita, o mar à frente e o exército do faraó à retaguarda. O que é que eu digo ao povo de Israel? Sabe qual é a resposta que a voz que se comunicava com ele dá? Diga ao povo de Israel que marche. Eu acho tão bonito isso, porque isso é uma resposta para nós, nos nossos momentos de conflito, Cristina. Quando a gente está naquela dúvida danada: meu Deus, eu não sei, eu vou para trás, eu vou para frente, eu desisto, eu largo o corpo no meio do mato, eu sumo para o meio do deserto, eu me entrego para o faraó, o que eu faço? Diga ao povo de Israel que marche, porque nós não sabemos que o mar vai abrir.
Nós não sabemos que o mar vai abrir. Então o que tem que fazer? Marcha, meu filho, marcha. Diga ao povo de Israel que está com dúvida, marcha. Porque se você não empreender marcha, o ego que está lá atrás vai aprisionar você de volta. E você volta para o cativeiro. A alternativa que você tem é ir. Então vá. Você tem um relacionamento conjugal difícil? Lute, no bom sentido. Trabalhe para conseguir restaurar. Se não der, não deu. Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 88, no último parágrafo da mensagem, diz assim: se você ainda não tentou tudo, não separe. Só separe depois que você disser: tentei tudo e não deu. Segundo ele, que é para a consciência depois não nos cobrar. Porque se você separa e tem coisas que você não fez, amanhã você pode sentir remorso por não ter tentado tudo aquilo que poderia ter feito. Então, primeiro tenta tudo. Se tudo que você tentar não deu certo, aí é hora de tomar uma outra atitude. Não só para casamento, mas para tudo na vida. Tenta tudo para depois você não sentir remorso de não ter tentado algo que deveria ter feito. Então ele chega naquele lugar e ele diz: que eu faço, Senhor? Diga ao povo de Israel que marche. O povo marcha, e aí, segundo a narrativa bíblica, que eu não estou aqui para discutir como é que foi, o povo atravessa e se liberta. Então, a nossa libertação espiritual, ela exige muita coragem. Para que você promova um processo de transformação, você tem que ter muita vontade. Joana de Ângeles, que vocês gostam, no livro 3º da série psicológica, o Plenitude, ela tem uma discussão lá em que ela fala que a libertação do sofrimento possui um elemento muito importante chamado vontade. Ninguém empreende um processo de transformação íntima se não mobilizar a vontade para fazer. Não basta só ter conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual é uma condição essencial para que a gente consiga mudar. Mas além dessa compreensão das coisas espirituais, entender que eu sou um espírito mortal, entender a lei de causa e efeito, entender a reencarnação, entender as leis espirituais, que o Centro Espírita nos entrega com bastante maestria, não é suficiente só ter esse conhecimento. Eu preciso colocar esse negócio em prática, eu preciso viver essa história. Então eu preciso de vontade para dizer: agora eu entendi e eu não quero mais ser assim. Essa decisão de dizer eu não quero mais ser assim é o marchar pelo deserto, é conseguir atravessar o Mar Vermelho para dizer: pronto, o meu período de escravidão ficou para trás, agora sou uma criatura liberta. Quando esse povo sai do Egito, eles saem na direção de algo, eles não marcham a esmo, eles têm um lugar para onde eles estão indo. Da mesma maneira que eu tinha, quando Abraão saiu lá de Ur na Caldeia, que foi para Canaã, ele foi para o lugar que lhe era prometido, agora novamente o povo hebreu, bem mais numeroso do que da outra vez, marcha pelo deserto em busca de chegar ao local hoje conhecido como Centro Israel. Então eles vão peregrinar durante 40 anos, não precisava isso tudo, não precisava. O Moisés passeou com eles muito tempo pelo deserto, segundo ele mesmo diz, que era para que a geração que conheceu o Egito não chegasse em Canaã e ficasse perturbando ele lá, entendeu? Mas aqui a água tem muito flúor. Mas aqui o leite aqui é tudo com lactose. Eu não como glúten. Então, para que nós não tivéssemos uma população que questionasse falta de ar-condicionado, aqui não tem Wi-Fi, que tem... Então ele disse: olha, essa geração vai ficar toda no deserto, para que quem entre em Canaã tenha vivido só no deserto. Então, quando chegar num local com água, vai achar a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele mesmo diz: era para que a geração que conheceu o Egito morresse no meio do deserto e chegasse só os que tivessem
uma visão desatrelada dos confortos que eles poderiam imaginar que a população do Egito possuía. Não deu muito certo não, né? Porque teve muita gente que sobreviveu aos 40 anos. Então teve muita gente que chegou do outro lado ainda, saiu do Egito e ainda chegou inteiro do lado de lá. Mas teve gente que ficou pelo meio do caminho. Mas ele vai em busca do quê? Ele vai em busca de uma terra prometida. Uma segunda oportunidade, né? Que a gente teve uma primeira com Abraão. Agora nós estamos tendo uma segunda oportunidade de chegar a uma terra que lhes era prometida. E a história do Antigo Testamento é a saga da chegada desse pessoal nesse lugar. Porque, gente, quando saiu 72 era pouquinha gente, era fácil de assentar 72 pessoas. Agora, assente 2 milhões de volta, no mesmo lugar, só pode dar confusão. Então, boa parte da história do Antigo Testamento é a luta desse povo de querer ocupar a terra que Deus teria dado para eles e que eles tinham que ocupar, mas que a terra estava ocupada. A terra estava ocupada. Então isso vai gerar guerras, conflitos. Aí tem época que Israel ganha, tem época que Israel perde. É uma loucura a multiplicidade de batalhas que vão sendo empreendidas ao longo dos vários livros bíblicos para que o povo que saiu do Egito como cativo se implante naquela região ali. Por quê? Porque o entendimento que eles tinham, Alexandre, é que a terra prometida era um lugar físico. Era um lugar físico. Abraão, quando saiu, é ler-lerá, vai para dentro de ti, mas ele foi para Canaã, né? Ele achou que o negócio era mas vai para fora, mas era para ir para dentro. E quando Moisés recebe a proposta de uma terra prometida, ali também é interpretado como sendo um processo de domínio de um território físico. E ali, diferente da primeira vez, que quando Abraão chega aí em Canaã, ele chega e se assenta de forma pacífica, porque era só ele mesmo. Então, assentar uma pessoa não precisa brigar para se assentar, né? Agora, quando você vem com 2 milhões, aí o negócio ficou complicado. Então, na segunda oportunidade que o povo de Israel tem para discutir a questão da terra prometida, eles vão encontrar uma terra ocupada e muito conflito. Para manter a vibração desse povo, para que eles se concentrassem, para que eles fossem perseverantes, para que não desistissem, a história de Israel tem uma quantidade bastante significativa de alguns médiuns importantes que apareceram nessa história e que o texto bíblico consagrou esses médiuns com o nome de profetas. Ao todo foram 16 profetas que nós temos entre Moisés e Jesus. E aí as pessoas gostam logo de fazer uma conta. Bom, se são 1.300 anos entre Jesus e Moisés, 16 profetas, em boa matemática, 13 séculos dividido por 16, dá mais ou menos menos de um século para cada profeta, está muito bom. Então eles vão ficando ali, vivendo ao longo desse tempo. Mas não é verdade. Não é verdade. Os profetas 16 se apertam em só 500 anos. Então nós temos os primeiros 400 anos da história de Israel, já em Canaã, não tem nenhum profeta. Eles só vão chegar a encarnar 400 anos depois. E o que é mais impressionante, eles vêm todos numa mesma época e depois de um período eles param de vir. Há um silêncio. Agora olha que coincidência. Quanto tempo mesmo eu esqueci? Quanto tempo que os judeus ficaram cativos no Egito? É isso mesmo? Tá certo, 430, tem razão. 430 anos ficaram cativos do Egito. É isso mesmo? Quantos anos nós temos do último profeta até a chegada de Jesus? 430 anos. Não é engraçado?
Ao mesmo tempo que eles ficaram cativos no Egito, eles também ficaram presos sem um profeta. São 4 séculos que Israel não tem nenhum grande médium para conduzir o povo, para apontar rumos, para dizer que tem uma comunicação com Deus, que eles estão recebendo não tem. Aquela turma lá de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias, etc., essa turma toda, ela vem numa janela de tempo. Depois de Malaquias, não tem ninguém para vir. O povo experimenta 430 anos de sede espiritual. Imaginem se de repente no movimento espírita brasileiro, ou até mundial, durante 430 anos não viesse uma comunicação mediúnica. Nenhuma mesa mediúnica, ninguém manifesta nada. Ninguém vê, ninguém nem arrepia. Fica todo mundo igual a mim, que não percebe, não ouve, não enxerga, não sente nada. Meu Deus! Mas eles vão ficar esses 400 anos, 430, que é para dar sede de Deus, que é para dar sede de uma revelação, para dar sede de uma manifestação. Do mesmo jeito que os 430 anos no Egito, como cativos, fez com que o povo dissesse: eu topo qualquer parada, eu vou para o deserto, eu passo fome, mas se apareceu uma força libertadora, eu vou seguir, porque eu não aguento mais. Então, os 430 anos são como se fosse uma mola que estivesse contraindo tudo isso, Alexandre, para que quando aparecesse, eu vou. A mesma coisa vai acontecer agora, na ida do Antigo para o Novo Testamento. Nessa janela de transformação, eu vou ter de novo 430 anos. Então, nesse período que não tem profeta, o que vai acontecer? Israel precisa de uma liderança, mas não tem nenhum profeta. É quando vai surgir o judaísmo rabínico. O que é o judaísmo rabínico? Os rabinos dizem: quer saber de uma coisa? Quem vai ter que liderar o povo somos nós. Mas nós não somos profetas. A gente não é, mas a gente vai interpretar a lei, nós vamos interpretar os textos, vamos discutir as coisas e vamos apontar rumo para as pessoas. Porque tem que ter uma liderança. Se não tem um profeta, quem é que vai tocar? Então vamos ter que tocar. Então é quando os rabinos começam a ser muito importantes na cultura judaica. É nesse período que vão surgir as correntes rabínicas, que a gente muito fala dentro do espiritismo. Os fariseus, os saduceus, os essênios. Essa turma toda, ela vai surgir nessa janela de 400 anos. Porque era preciso uma liderança. Aí pessoas se agrupavam e diziam assim: eu acho que a gente tem que ir desse jeito aqui. Então, como se fossem, não interpretem mal o que eu vou dizer, mas só para fazer uma comparação, como se fosse um partido político, em que as pessoas, nós pensamos parecido, a gente vai montar uma escola aqui. Então, a nossa escola pensa desse jeito, a gente vai apontar por esse rumo. Então, é quando surgem as correntes rabínicas que vão estar extremamente preocupadas. E uma coisa curiosa, nós, do lado de cá, quando a gente quer ofender uma pessoa, a gente diz assim: mas fulano é muito fariseu, aquele ali é fariseu, olha. A gente chama a pessoa de fariseu como uma ofensa. Se você disser para um judeu que ele é um fariseu, ele vai ficar super orgulhoso. Porque para os judeus, ser fariseu significa ser obediente à lei, ser verdadeiramente comprometido, estar preocupado com a pureza doutrinária judaica. Então, quando mas você parece um fariseu. Sério, não diga isso. Muito obrigado. Você puxa, encheu meu coração. Porque para eles é o sinal de que a pessoa cumpre as regras, obedece, que não é um qualquer que não tem nenhuma responsabilidade. Então ali vão acontecer essas correntes muito rígidas, muito ciosas dos cultos exteriores. Olha de novo o culto exterior aparecendo nessa dinâmica.
E é quando nós vamos ver a chegada de Jesus. Quando Cristo comparece, Ele vem dessedentar o povo dessa angústia de 430 anos, sem ninguém que pudesse oferecer uma liderança efetiva, espiritual para o povo. É por isso que tantas vezes no Evangelho aparece a frase assim: se tu és o Messias, dá-nos um sinal. O sinal é: faz alguma coisa mediúnica aí para eu ver se você realmente é alguma coisa. Mostra aí um sinal para mim. Um sinal é você mostrar que você tem poder espiritual. O povo estava muito angustiado com relação a isso. E é quando Jesus comparece, oferecendo uma proposta completamente diferente. Na conceituação judaica, havia profecias que falavam que quando o Messias viesse, ele sentaria no trono de Davi e ele reinaria em Israel e sobre todos os outros povos e comandaria todo o mundo e seu reinado nunca teria fim. Nós em português, nós temos uma construção gramatical chamada absoluto sintético, como é que diz? Superlativo absoluto sintético. Fulano é riquíssimo, fulano é boníssimo, fulano é magérrimo, né? Isso tudo é o superlativo absoluto sintético. No hebraico não existe essa construção superlativo absoluto sintético. Lá a gente faz assim, ó, por exemplo, fulano é riquíssimo, né? Então a gente diz, fulano é o rico entre os ricos. Fulano é o bonito entre os belos. O Messias era o rei dos reis. Entendeu? Então ele reinaria sobre os reis da terra, sentaria no trono de Davi e dali comandaria todo o planeta. Coisa linda, uma coisa espetacular. Só que eles entenderam isso de maneira literal. Então Jesus vai sentar no trono de Davi e vai comandar de novo. Tanto que a acusação que o Sinédrio leva para Pilatos é que ele havia se apresentado como o rei dos judeus. Ele nunca disse que ele era o rei dos judeus. Mas como ele era o Messias, e a profecia dizia que o Messias sentaria no trono de Davi, ele vai querer sentar no trono de Davi e comandar Israel. E se vocês perceberem, há um momento em que a mulher de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, procuram por Jesus assim: Senhor, quando tu estabeleceres o teu reino, coloca um filho meu à esquerda e o outro à tua direita para comandar junto contigo. Ou seja, Jesus ia sentar num trono, um ia ser ministro da educação, outro ia ser ministro da saúde, não sei. Mas ela queria algo assim nessa direção que ela estava querendo. A ideia de um reino, de que ele comandaria uma porção de terra, um local que seria físico. E isso é compreensível, por quê? Porque Abraão entendeu assim. Abraão entendeu assim. Depois, Moisés entendeu assim. Não era difícil que os que viviam a época de Jesus entendessem também assim. Se nós voltarmos a um diálogo que existe no Evangelho de João, entre Jesus e Pilatos, em que Pilatos pergunta: tu és rei? Eita! Porque ele foi entregue com a proposta de que ele era o rei dos judeus. Quando o Império Romano sentenciava uma pessoa, tinha que colocar o nome da criatura e embaixo o crime. Pode ver que na cruz dele tem escrito o quê? Jesus de Nazaré. Qual é o crime? Rei dos judeus. Então você tinha que... roubo, morte, assassinato? Não. Ele se apresentou como rei. Então o crime dele é um crime político. E Pilatos está preocupado, diz assim: tu és rei? Aí ele diz: eu para isso nasci. Não, o meu reino não é deste mundo. Ainda, está escrito lá. Meu reino ainda não é deste mundo. A ideia de que Jesus tenha vindo com a ideia de ser o dono de um território físico é até compreensível.
Se a gente pegar aquelas 3 tentações que Jesus teria sofrido, né, que ele foi levado para ser tentado, a última das 3 tentações é qual? O Satanás vai e mostra um reino imenso para ele. Ó, se você me adorar, eu te darei esse reino para você governar. Olha a cabeça. Satanás está fraquinho. Aí, ó, pensou pequeno. Olha, se você me servir, eu te dou esse reino aqui para você tomar conta. Não, desculpa aí, colega, não é isso não. Então, você vê que havia, sim, uma materialidade muito grande dos aspectos da fé, Maria Amélia. Muito grande. E nós precisaríamos de um salto para enxergar de maneira diferente. Nós precisaríamos de alguém que conseguisse se debruçar sobre a janela do conhecimento e dissesse: acho que entendi que a terra prometida não é essa. E nós vamos encontrar essa análise da terra prometida como não sendo mais um lugar físico no capítulo 2 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, um capítulo intitulado O Tecelão, que é quando Paulo, ainda Saulo, mas já convertido, vai em busca de Gamaliel no deserto de Palmira, para dizer para ele: mestre, eu encontrei Jesus às portas de Damasco. Imagina o diálogo desses dois. Ele que foi tão perseguidor, foi tão tirano, que inclusive quis até colocar o próprio Gamaliel no processo, e disse para ele: eu não vou colocar você por respeito de você ser meu mestre, mas a minha vontade é colocar você, porque você está se aproximando deles, mas a minha mão chega a estar coçando para colocar seu nome, mas eu não vou pôr. Mas a vontade que eu tenho é essa. Ai, que vontade! E o Gamaliel disse: faz o seguinte, eu vou embora, eu não tenho mais condição de ficar aqui. Ele se retira para o deserto de Palmira, ele era o mestre de Saulo, vai para o deserto, e Saulo, depois de convertido, vai atrás do mestre para dizer: o senhor tinha razão. Agora eu entendi. Eu encontrei Jesus. Ele falou comigo e ele mudou a minha vida. E Gamaliel diz para ele o seguinte: Saulo, eu já sou um homem velho, mas você ainda é jovem. Eu sou um homem velho assim como Moisés, que quando chegou às portas de Canaã, o Senhor disse: tu não entrarás em Canaã. Moisés nunca pisou na terra prometida. Ele não pisou. Levou o povo e ali no Monte Nebo ele desencarna e o povo é que entra sem ele. Então ele diz assim: Moisés, Saulo, eu sou como Moisés, velho, contemplando a terra prometida sem poder entrar, porque para mim a terra prometida não é um território. Eu estou entendendo que a terra prometida, Marilza, é o interior das nossas almas, renovado pelo conhecimento do Evangelho. É a libertação verdadeira que as criaturas podem empreender quando elas se desembaraçam das suas imperfeições morais. O que seria a terra prometida? A possibilidade de eu atravessar uma espécie de portal emocional em que eu dissesse: a partir de hoje eu tenho uma nova forma de ver a vida. Não quero mais odiar, não quero mais ter raiva de ninguém. Vou fazer o esforço para trabalhar o perdão. Voltemos para o caso antigo de Moisés. O povo estava preso no Egito sob o domínio do faraó, que era o ego, que aprisionava as criaturas que estavam presas. E a libertação do povo do Egito é a libertação do self. É o encontro do homem consigo mesmo, é a superação das imperfeições, que tem a ver tudo com o Evangelho, quando diz: esquece isso, não faça mais tanta força. A gente faz força demais, a gente gasta muita energia na raiva, a gente gasta muita energia na mágoa, no ressentimento, no desejo de vingança. Isso acaba com a gente envelhece e morre mais cedo por conta de tanta raiva que a gente sente.
Se eu vivesse de maneira a não ser tão difícil de conviver, não fosse tão teimoso, tão endurecido, tão raivoso, talvez eu vivesse mais. Mas é tanta descarga de adrenalina que a gente tem, é tanta noite mal dormida, é tantas vezes eu vou dizer na cara dele, que a gente envelhece e morre cedo. A quantidade de espíritos que volta para o mundo espiritual sem ter cumprido todo o tempo da existência é muito maior do que aqueles que chegam lá com mais tempo do que o previsto. Por quê? Porque a gente gasta o nosso combustível muito rápido. A gente vem para cá com, sabe aquelas lamparinas de óleo, que tem um óleo dentro e a gente põe aquele paviozinho e fica tocando? Pois é, só que a gente destrói o óleo, derrama o óleo da lamparina fora, sabe? A gente se sacode tanto que sobra tanto pouco óleo na lamparina que lá ela apaga. Quando a pessoa está assim com uns 63 anos, está na hora de ir embora. Já está faltando pouco para o cara ir. Por quê? Porque a pessoa já se aborreceu, já se irritou, já guardou mágoa, guardou ressentimento. Não é o caso do Alexandre, tá? Guardou ressentimento e acaba se tornando isso. Então, a terra prometida, na interpretação de Gamaliel, é exatamente isso, faz todo sentido, porque é tirar de nós essas questões materiais. Não, é isso aí, não é território. O território é o coração dos homens. É esse que é o lugar. Então a terra prometida, se a gente pudesse fazer uma ressignificação dela, pelo olhar que o cristianismo nos propõe e pela leitura que Gamaliel nos apresenta, ela sai desse contexto material, territorial, e entra numa visão totalmente diferente, na transformação de cada um de nós individualmente. Observando o que aconteceu na história da humanidade com a chegada do cristianismo, é uma coisa muito interessante. O que houve quando o cristianismo chegou? Ele trouxe uma proposta de renovação tão grande, tão intensa, tão espetacular na transformação das pessoas, que houve um despertamento coletivo de muita gente. Ninguém aqui ignora que nos primeiros séculos do cristianismo havia uma quantidade imensa de mártires, de pessoas que tinham uma vida incrível de amor, de dedicação, de entrega, que fizeram uma história totalmente diferente daquela que no passado nós fazíamos. Ou seja, nós vamos experimentar nos primeiros séculos do cristianismo uma transformação incrível no ideário humano, porque as pessoas passam a eleger o amor, o perdão, a fraternidade, tudo como sendo o roteiro para as suas vidas. Eles não estão interessados nos bens da terra, não estão interessados. Eles estão interessados nos bens espirituais. Você não vai encontrar o movimento cristão querendo criar um território para eles dominarem. Pode procurar na história. Os cristãos nunca quiseram um território físico para implantarem o seu chamado reino, porque, segundo Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, é um período no qual nós vamos encontrar um despertamento das pessoas nesse sentido. Os espíritos iam despertando. E é bem interessante que os romanos, eles pegavam os cristãos e levavam os cristãos para a arena. Eles eram comidos pelos leões, amarrados a poste de martírio, rasgados por cavalos, tocado fogo, uma série de martírios eram oferecidos a ele. E a história não registra a existência de nenhum grupo sequer de cristãos que tenha montado uma milícia para matar soldado romano. Então imagina, os cristãos são todos reunidos dentro de uma catacumba orando, e tem um pessoal armado de pau do lado de fora esperando os romanos chegarem. Quando os romanos chegarem para levar os cristãos, a gente vai matar os romanos para eles não invadirem. Não existe isso.
Os cristãos sabiam que os romanos apareceriam e os levariam para a arena, e eles não fazem. Eles não têm uma confrontação, não existe uma violência, não existe um propósito de oposição a isso. Eles entendem que o reino dos céus é do outro lado, que o processo é uma transformação íntima, que a proposta é o amor aos inimigos, e eles vivem isso. Então, é uma quantidade enorme de espíritos com essa visão. Quando o nosso governador planetário, Jesus, enxerga esse despertamento coletivo que aparece com vários espíritos, ele diz: esses ultrapassaram o padrão do planeta. Então, esses são retirados da Terra, não precisam mais encarnar na Terra, porque teriam promovido o seu despertamento. Então, esses saem, esses se retiram. Pronto, isso aqui já estão amadurecidos, tira. Só ficou quem? Nós. Os que prestavam foram todos tirados. Só sobrou quem gosta de café, né? Você botou aquele pó de café, derramou ali o café, desceu aquele café maravilhoso. O que sobrou somos nós, aquela borra ali que depois se joga fora. Só sobrou a borra, só sobrou nós. Aí, o Cristo planetário separa esse grupo, que esse grupo já está liberto, já se iluminou. E esse grupo mais endurecidinho, que somos nós, para trabalhar isso aqui precisam ser trabalhados. Aí esse pessoal que fica corrompe a mensagem de Jesus. Não vai fazer as cruzadas para dominar um território, aí volta tudo de novo. Porque eles não entenderam. Quem entendeu a mensagem foi recolhido do planeta. Quem não entendeu, ficou. Então a gente vai fazer guerra, violência, tortura, ódio, perseguição, desequilíbrio, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos muito ainda aferrados ao conceito judaico, ao conceito antigo, ao conceito que estava lá para trás. E por isso que a gente tem essa dificuldade enorme. Mas o governador planetário, ele não desiste, ele vai trabalhando, promovendo o nosso amadurecimento, mesmo que a gente seja tão rebelde. Vai insistindo, faz várias tentativas. Aí ele aponta para um lado, a gente vai para cá, e ele faz de novo. Aí entortou, não tem problema, faz de novo. Eu não sei se alguém aqui costura. Alguém costura? Usa máquina de costura? Então, vocês conhecem um ponto da costura chamado zigue-zague? É assim que o governador planetário trabalha com a gente. Ele marca este rumo para a gente ir. Na máquina de costura dele vai para cá. Aí a gente costura para a direita, vai embora. Aí ele vai, não, tudo bem, agora puxa para a esquerda. Aí vem, aí vem embora. Aí daqui a pouco, aí vai de novo. Quem olha assim, gente, era para ir para lá, estamos indo para o lado, é para ir para o norte, estamos indo para o leste, para o oeste. Meu Deus, mas é assim mesmo. Indo para o oeste, para o leste, quem olha de cima, o zigue-zague está acontecendo. Está demorando muito mais tempo, tá? Porque era para fazer só aquela costurazinha rápida, reta. Tchac. Mas não é. A gente vai para cá, aí se perde, aí vai para lá. Aí se perde, vem para cá. E no zigue-zague vai fazendo o cerzido do nosso aprendizado. E a gente, depois de séculos, quando olha de cima, está vendo? Andou, está vendo? Andou pouco, mas andou. Gastou linha. Gastou muita linha, mas andou. É assim que a gente anda. Ele vai promovendo esse processo de crescimento nosso à medida que a gente vai dando condições para que ele aconteça. E o que é mais bonito do governador planetário? Ele não desiste. Porque o papel dele é esse. Ele não tem aquela pretensão do tipo, colega, eu já expliquei uma vez, você não entendeu. Não entendeu? Vou explicar de novo. Não compreendeu? Novamente. Essa é a parte boa. Parte ruim é assim. Você não conseguiu amá-la? Não. Vai ser sua mãe de novo na próxima. E aí, não conseguiu novamente agora. Vai ser de novo.
Não aprendeu a lição repete, não aprendeu a lição repete. E ele não se cansa, e ele monta um plano, e a gente destrói o plano dele, ele diz, não faz mal, eu vou arrumar de novo. Porque se ele se cansasse e se irritasse, ele não era um espírito para ser governador planetário. A característica de um governador planetário é a não desistência dos seus tutelados. Ele não disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa ideia é não desistir. A gente errou, não faz mal. Aí ele vai corrigindo, vai oportunizando a mudança que a gente vai fazendo. Na história existe um século que foi muito importante, chamado século XV, que é o século da virada da história, que a gente sai do medieval para entrar na idade moderna. Ali você tem mudanças científicas, como a imprensa, que mudou o planeta. Tem mudanças filosóficas, como, por exemplo, o Renascimento, que vem todo no século XV, e a ciência materialista não consegue explicar como é que numa janela tão curta encarnou tanto gênio e depois não encarnou mais. É porque houve uma leva de espíritos que veio para renascer o saber que havia se perdido. No conjunto da arte, o que teve renascimento foi a mudança da arte, tudo no século XV. E na área da religião também nós tivemos mudanças muito impressionantes no século XV. 1415 é quando nós temos o sacrifício de Jan Hus, século XV. 1415. No campo social, nós tivemos as grandes navegações, né? Colombo chegando aqui na América, outras descobertas todas no século XV, o Brasil descoberto no século XV também, porque ele é de 1500, 1500 não é século XVI, é século XV, século XVI é 1501. Então, no século XV, muitas coisas aconteceram no século XV, em termos de descobertas sociais, mudanças econômicas, como o fim do feudalismo, o início do mercantilismo, isso mudou o cenário do mundo. E o cenário político, com a queda de Constantinopla, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Tudo aconteceu no século Ponte, que é o século XV, para a gente ingressar em uma nova fase. Isso é fantástico. Como que o governador planetário vai fazendo para que as coisas aconteçam. Jan Hus, que o pessoal diz que quando reencarnou como? Allan Kardec, é o que dizem, que ele teria sido Allan Kardec. Se eu somar 440 anos ao sacrifício dele, em vez de 430, mas 440, dá o início da codificação kardeciana. É quando Kardec chega em 1855 para conhecer a mensagem espírita. Então, depois do sacrifício de Jan Hus, a humanidade viveria um período horrível, muito ruim. E esse período fecha com a chegada da doutrina espírita. E com a chegada da mensagem espírita, nós temos uma nova proposta do que seja a Terra Prometida. Não é, Alexandre? Porque agora uma mudança vai acontecer, João. Olha só. Quando Abraão via a Terra Prometida, ele via como um lugar para onde ele deveria ir, quando ele deveria ir para dentro. Quando Moisés libertou o povo da Terra Prometida, ele deveria ver a Terra como sendo um lugar espiritual. Não viu e levou o povo e enfrentou um processo de dominação territorial. Os cristãos, no começo, enxergaram a Terra Prometida como sendo o coração dos homens. O reino de Senhor era o outro. A morte não representava nada porque entraremos no reino do Senhor. Logo depois o cristianismo se corrompe e aí eles querem um território material. Mas quando a doutrina espírita chega e vem nos oferecer a sua leitura sobre o que seja isso, realmente é de fato o coração dos homens. Mas não mais o coração apenas daqueles que se converteram, mas a construção de uma sociedade nova com os corações renovados. O que é a Terra Prometida? O mundo de regeneração. Existem muitas pessoas que acham que o mundo de regeneração vai ser um negócio assim espetacular. Não é.
O mundo de regeneração é apenas um mundo onde as pessoas querem mudar, mas ele não é um mundo superior, tá? O mundo superior é um mundo ditoso. O mundo de regeneração é um mundo onde as pessoas dizem assim, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar. Veja que o nome desse mundo é mundo de regeneração, não é mundo de regenerados. Ou seja, a gente vai se regenerar no mundo de regeneração. Só que para entrar lá, eu tenho que estar disposto para dizer, eu não quero mais ser assim, estou cansado disso, eu estou exausto de ter raiva. Então esse é o carimbo no passaporte para o mundo de regeneração, é a vontade firme, Ayrton, da gente conseguir realmente mudar a nossa história, deixar de ser o que eu sou para ser o que eu ainda não sou. E muitos companheiros espíritas acham que esse processo vai acontecer de fora para dentro. Então eles vão assim na janela e perguntam, o mundo já é de regeneração, hein? Aí, não, ainda não é. Então vou continuar fazendo besteira. Aí depois volta. Já é, não, então a pessoa corre na janela e se joga no sofá. Corre na janela e se joga no sofá. E não é isso. O mundo de regeneração, ele não vai acontecer de fora para dentro. Não é uma mudança. Eu vejo as pessoas, vai ser no ano de não sei quando. Gente, não é assim. É dentro de nós. Então, não há uma data marcada para dizer, agora começou a regeneração, porque ela começa dentro de cada um de nós. Eu não preciso esperar que o mundo se transforme em regeneração para que eu seja regeneração. A proposta da doutrina espírita é, 2 pontos, seja de regeneração. Mas eu estou no mundo de provas, expressão, não interessa, seja você de regeneração. Mas tem muita gente que odeia do meu lado, o problema é deles. Ame você, faça a sua parte. Mas ninguém faz o certo, o problema deles. Faça você, ajude, colabore, não enlouqueça, não desista, não tenha ódio do mal, mas faça o que você puder. Porque é a mudança de cada um que vai promovendo a mudança daquilo que a gente vai ter no futuro. É como se cada um de nós fosse um pequenino vagalume, que quando descobre o propósito superior do Evangelho, como Gamaliel enxergava, nós somos um vagalume que acendeu a lâmpada. Eu consegui acender. Na medida em que a gente vai acendendo, o planeta vai naturalmente se transformando. Ele não vai mudar de prova e expiação de um dia para o outro. A gente vai dormir demônio e vai acordar anjo. Não é assim. É um por um que vai mudar, palmo a palmo, coração a coração. Vamos empreender o processo de mudança interior e lentamente a humanidade vai se aproximando de uma proposta de sociedade distinta. Aquilo que a literatura espírita nos propõe é que surgirão pessoas renovadas numa sociedade ainda não renovada. Essas pessoas se juntarão e constituirão ilhas de regeneração. E as ilhas de regeneração se juntarão, igual óleo sobre a água, que fica aquele monte de bolinhas vão se juntando até fazer uma superfície. Assim também, as ilhas de regeneração vão se juntando até que a maioria do planeta se tornará de regeneração. Quando a maioria for, o mundo já será, porque não precisa todo mundo ser regeneração para que o mundo seja regeneração. E só para terminar, para que ninguém fique preocupado, que às vezes a gente fala isso, de mundo de regeneração, e tem, eu não sei de onde esse pessoal espírita tirou essa ideia, mas tem um povo que geme desesperadamente, eu vou migrar, você é um espírito, eu vou exilar, você é exilado. Espírita não vai ser exilado da terra, gente, não vai ser. É porque eu vou ser levado do planeta. Não vai. Deem uma olhada no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, item 27, no primeiro parágrafo, a última frase do primeiro parágrafo do item 27, Cristina. Lá está escrito assim, que sairão do planeta os maus não tocados pelo bem. Nós não somos o mal não tocado pelo bem. Nós somos os maus tocados pelo bem.
Porque a gente faz o errado, a gente chora, lamenta, tem remorso, aí faz de novo, mas já tem uma perspectiva de mudança. Maus não tocados pelo bem são os que dizem assim: eu fiz, eu gostei do que fiz e eu faço de novo, e não tenho remorso. É esse que está indicado para um processo de migração. E nós, pelo amor de Deus, para onde vamos? A terra prometida, que é uma terra dentro de cada um de nós e que vai se corporificar num planeta renovado, tem lá as indicações do que é que vai acontecer conosco. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 5, lá no finalzinho diz assim: e para aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Gente, eu tenho certeza que São Paulo não é o lugar mais difícil para mim. Você pensa assim no planeta, aonde que está mais difícil? Como diz aquela música, é para lá que eu vou. Que a convocação do Cristo planetário é essa: que a gente ajude na construção do mundo novo. Não como um território, mas na medida em que eu me transformo, eu colaboro para que isso aconteça no coração dos outros. Não é uma terra física, não é um pedaço de chão, é o coração das pessoas. Na medida que eu entendi que o amor, o perdão, a compreensão espiritual da vida é o importante, eu estou convocado para esse trabalho. É aí que a gente vai ver a grande transformação que o nosso planeta poderá experimentar. Nós, na verdade, estamos sendo convocados para esse trabalho. E naquele mesmo item lá da Gênesis, naquele mesmo parágrafo, Cristina, lá está dito o seguinte: que haverá espíritos endurecidos que deixarão seus lugares para irem ensinar o que sabem em povos mais atrasados. Aí estamos nós. Nós não vamos migrar do planeta, nós vamos migrar no planeta. Vamos para outros povos, outras religiões, outras culturas, outros ambientes, levar o perfume do amor aonde a gente for convocado para renascer. Essa será a nossa terra prometida, que desde a época de Abraão está sendo apontada e que só agora a gente está conseguindo compreender. Um bom dia para todos nós. Divino Senhor das nossas vidas e luz dos nossos caminhos, que nos acompanhas há tantos e tantos milênios, oportunizando às nossas almas a oportunidade de nos aproximarmos da Tua lei. Deixa, Senhor, com que possamos sentir a graça da Tua misericórdia a envolver os nossos corações, na medida em que nos ofereces a mensagem do Teu Filho Jesus, como bálsamo nas nossas feridas morais, oportunizando-nos a chance extraordinária de enxugarmos as nossas lágrimas e de conseguirmos, enfim, unguento para as nossas chagas. Nós te rendemos graças pelas oportunidades que tu nos tens concedido ao longo de tantas existências, de lidarmos com as verdades espirituais, a fim de que os nossos corações, cansados de tanta dor, de tanta tristeza, consigam descobrir, enfim, a excelsitude do amor para nos conceder a felicidade. Deixa que nos banhemos com os conhecimentos espirituais e que os nossos olhos se abram para o entendimento do sentido da vida, a fim de que nós consigamos bendizer as nossas próprias dores, a te agradecer pelas nossas lágrimas que nos educam e pelas nossas experiências domésticas que tantas vezes fazem os nossos corações sangrarem,
mas que são as grandes oportunidades de desenvolver em nós o amor que tanto precisamos viver para que nos aproximemos da verdade que Tu nos apontas. Senhor de todas as coisas, ilumina assim os nossos propósitos de mudança e não permite que nós desistamos de nós próprios, que nós nos fortaleçamos a cada queda da jornada, no entendimento de que precisamos mobilizar a nossa força, a nossa coragem, para que consigamos ver desabrochar em nós o amor, a semente da felicidade que Tu depositaste nas nossas almas. Que as luzes da Tua misericórdia estejam depositadas sobre os nossos corações, para que a cada dia, a cada momento decisivo das nossas histórias de vida, nós recordemos dos Teus chamados, da Tua convocação, que marchemos, mesmo por entre as indecisões da vida, que nós procuremos implantar o Teu reino divino dentro de nós e não nas relações entre os outros. Que nós consigamos entender por fim o Teu chamado, Senhor, para colaborarmos na construção do mundo novo dentro das nossas almas e no mundo em que vivemos. Que a graça da Tua misericórdia fortaleça em nós os bons propósitos e nos ajude a marcharmos resolutos na direção da felicidade que nos aguarda pela Tua misericórdia e pelo Teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor.